Hoje eu estou com um convidado muito, muito especial. Eu estou falando do Danilo Noronha. Ele é o idealizador do projeto Exórdio. Ele é professor de cursos livres, executivo pós-graduado em psicologia transpessoal, pesquisador há 30 anos de ciências espirituais avançadas, ufologia, apometria, religiões, metafísica, física e mecânica quântica e inovações em astrologia e dos conceitos espirituais. Para além disso, o Danilo é um provocador de ideias muito, muito interessantes. E é sobre elas que a gente vai falar hoje. Seja muito bem-vindo, Danilo Noronha. É um prazer estar aqui com você. Obrigado, Maiana. Para mim também é um prazer, viu? Eu queria muito, primeiro, dizer que você é muito bem-vindo aqui, que eu adoro o seu trabalho, que eu curto muito a maneira como você apresenta ideias tão avançadas, você traduz de uma maneira muito clara e racional, conceitos que às vezes são muito sutis e difíceis de compreender. Eu queria te perguntar primeiro, como é que você relaciona espiritualidade e física quântica? Essa relação, eu vou te dizer que, embora para a maioria das pessoas parece que não existe essa relação, quando você sai, vamos dizer assim, do âmbito do que eu chamo de espiritualidade doméstica, que é aquilo que normalmente tem nos livros e nas livrarias, relacionando a espiritualidade como sendo uma espécie de uma outra dimensão de seres de calibres superiores e elevados. E você começa a perceber que por trás de toda essa história que é contada sobre espiritualidade, na verdade, essa espiritualidade ela não é de fato aquilo que ela se apresenta para nós, e nem tampouco ela é uma coisa só, quer dizer, não é um povo só que está do lado de lá e que se apresenta para nós como espiritualidade. Existe uma chave que você precisa para poder decodificar essa história como um todo. Né? E à medida que tu pega nessa chave, qual que é essa chave? É a física quântica. Né? Por que essa chave é a física quântica? Por causa que a realidade de fato espiritual que eu estou mencionando, ela não é isso que se apresenta para nós. Mas, digamos assim, a notícia é pior do que isso, tá? Por causa que a realidade física que se apresenta para nós também, ela não é isso que os nossos 5 sentidos detectam. E isso é uma história que já estava sendo tentado contar para nós desde os textos dos antigos Vedas indianos, onde eles mencionam que essa realidade que nós vivemos, ela de fato é uma espécie de uma ilusão. E eles chamam isso lá nos Vedas de Maya ou Maya. Né? E o budismo também fala isso, né? Essa palavra ela é mal até interpretada e traduzida. Né? Quando nós vamos para o Advaita Yoga, parte do Advaita chamada dos Vedas, a coisa parece que fica mais clara, por causa que aí eles são bem claros em dizer que essa ilusão que está sendo falada não é tipo a ilusão que eu me iludo com a vida e com as coisas, não. A coisa é muito mais técnica e científica do que espiritual. A ilusão que eles falam é a ilusão dos 5 sentidos. Quer dizer que os teus 5 sentidos traduzem para ti uma realidade externa que, de fato, ela não existe. Ela é uma realidade programada. Mas imagina, nós estamos falando de literaturas que possuem 7, 10, 12 mil anos de idade. Então não tem literalmente como o povo daquela época poder entender coisas como essa. Mas como esses seres que transferiram essas informações eram seres que eles conheciam a questão da realidade como um todo, então não tem como eles esconder 100% o tempo inteiro o conhecimento que estava por trás disso. Então, essas coisas, elas ficam nas entrelinhas das formas como esses ensinamentos chegaram para nós. E a única forma que você tem, de fato, de perceber que a realidade é uma simulação, que não seja através das literaturas dos seres do lado de lá, que a gente chama de espiritualidade, das fofocas espirituais que chegam até nós aqui, que contam isso, né? Alguns falam claramente, com todas as letras, né? Você vai encontrar uma entidade extraterrena,
chamada de Bashar, que é uma espécie de um mentor do Daniel Anka. Maravilhoso, o canadense maravilhoso aqui. Ele é bem claro em dizer, vocês vivem numa realidade simulada. Se vocês pegarem as formas de ensinamento que vêm através, por exemplo, de Antônio Tirado, que é um outro cara bacana dessas linhas da espiritualidade, ele é espanhol, eles também é muito claro em dizer assim, ó, nós vivemos dentro de um computador e não conseguimos perceber que vivemos dentro de uma máquina. E a história toda vai sendo contada por diversos outros tipos de seres que transferiram essa informação. Isso não é de agora, Com certeza, Danilo. Eu lembro, é de muito tempo. Eu lembro desde o tempo Hermes. de Helena Blavatsky, isso é tentado ser falado. A gente vai encontrar, por exemplo, John Fortune, anos 30, mas a John Fortune era dos antigos teosofistas, discípulos da linhagem. Sim, o Kybalion. O Kybalion fala isso. Né? Fala que o universo é mental. Isso está escrito. Né? O budismo também fala isso, que tudo é mente, né? Tudo surge da nossa mente. Mas o que acontece? Tudo isso chega para nós e não é bem entendido. Codificado, porque essa turma toda que trazia isso, eles de fato não tinham uma linhagem de conhecimento mais científico para tentar, mostrar para nós de fato. Por que a física é importante neste momento? Porque é só lá no estudo do mundo microcósmico, no mundo das partículas, que o holograma se revela de fato. No mundo macrocósmico, esse que nós identificamos pelos 5 sentidos, essa coisa não se revela, porque o nosso cérebro está programado para não perceber a questão do holograma, a questão da simulação que nós vivemos. Porque isso, no final das contas, né, isso é um grande experimento que acontece do plano, vamos chamar, do plano espiritual. E eles chamam isso de o grande experimento do lado de lá. Então, a coisa toda, ela vem tentando ser contada para a humanidade em diversas obras que esses esses diretores que produzem artisticamente determinadas obras, eles de fato não estão inventando certas coisas, né? Então, essas informações estão sendo colocadas na mente deles para que eles comecem a criar uma determinada informação dentro da nossa cultura, vamos dizer assim, da sociedade atual, a ponto de amenizar um impacto futuro que isso teria quando, de fato, essas coisas tiverem que ser reveladas. Então, você olha, por exemplo, literaturas que foram enviadas aqui para a Terra por psicografia, vamos chamar, entidades espirituais, que se apresentam normalmente daí como seres extraterrestres. Você vai pegar, por exemplo, a lei do Uno. Essa lei do Uno, eles são bem claros em falar, e eles dizem assim, vocês vivem numa simulação. E o fato de que vocês não sabem que estão vivendo numa simulação faz com que vocês não consigam aproveitar todo o processo de evolução e de aprendizado que vocês poderiam ter se vocês tivessem isso mais consciente. E a gente vai ver, por exemplo, autores de ficção científica que deveriam ser famosos, mas não são. Tá? Vamos pegar o Philip K. Dick. Este cara foi o cara que os livros dele inspiraram filmes como Blade Runner, Minority Report, como O Exterminador do Futuro e como Matrix. E pessoas colocam o nomezinho dele lá no final das listas de referência. Esse cara era um gênio, que como ele não sabia o que ele estava acessando, então os médicos tratavam ele como maluco, esquizofrênico, e o cara tomava Gardenal para cima, né? Então tudo que ele falava acabava não tendo uma conotação de realidade, de verdade. Mas esse cara, em 1976, ele participou de um congresso de ficção científica na França. E neste congresso ele fala uma coisa que eu vi isso, eu nunca mais consegui esquecer que ele falou. Ele disse que ele tinha uma personagem nos livros de ficção científica dele, que não era ficção. Ele mesmo dizia que aquilo não era invenção dele, eram memórias que ele estava acessando.
E então tinha gente do lado de lá que contava para ele que nós vivíamos numa simulação aqui. E ele dizia assim, tem uma mulher que fala essas coisas para mim, ela é uma mulher alta, magra, ela usa um vestido longo, negro, tem cabelos bem lisos e compridos e preto. E ele diz assim, na entrevista que ele dá lá nesse Congresso de Ficção Científica da França, 74 ou 76 isso foi. E ele diz assim, ó, que ele sabia que um dia ela ia aparecer para ele, que não ia ser somente uma coisa, vamos dizer assim, de uma imaginação, como ele interpretava o tipo de informação que ele acessava. E aí ele conta nessa entrevista que, de fato, um dia ela apareceu para ele. Ou seja, ele viu algo que a gente chamaria de espírito. Né? E, digamos, para nós que entendemos a realidade como holográfica, não existe esse negócio de espírito. Existem os caras que estão dentro do holograma, da simulação, e que estão programados para perceber como realidade só a simulação, através do hardware biológico, que é os 5 sentidos, e o que está aqui dentro desse hardware biológico, observando a experiência, é uma espécie de software, né? Um software que corresponde a uma projeção da tua mente que está lá fora do holograma também. Mas, como você está projetado por tecnologia dentro do holograma, a única realidade para quem está dentro de um holograma é aquilo que o holograma mostra. Né? E isso é uma coisa que foi dita por um cara da NASA. Né? Ele disse num programa desses documentários que ele diz assim, ó, que para quem está dentro do holograma, o que está fora não existe. Ou seja, como para nós o que está fora do holograma não existe, quer dizer, o equipamento que produz o holograma, os sistemas, as pessoas que controlam o holograma, então nós chamamos isso de mundo espiritual. E quando esses caras resolvem entrar no holograma e se apresentar aqui de alguma forma para administrar coisas aqui ou interferir no experimento que acontece aqui, então a gente olha e vê esses seres surgindo do nada e indo embora para o nada, deixando somente informação aqui. A gente olha para o céu e vê naves surgindo do nada e desaparecendo também. E tudo isso envolve aqueles que transitam pelas camadas do holograma em si. Mas o interessante dessa história do Philip K. Dick é que ele conta que essa mulher realmente apareceu para ele e que ela disse assim para ele, ó, sabe isso que você tem escrito de que essa realidade que vocês estão vivendo aí é uma simulação? E aí ela continua e complementa e diz assim para ele, vocês têm que levar muito a sério essa questão, porque isso não é uma ficção científica, isso é real. E é claro que o dia que ele falou isso a gente encontra na internet, essa palestra que ele dá lá, ele fala isso com todo o cuidado, porque ele sabe que as pessoas jamais iriam ter condições de acreditar nisso, assim como nós também até hoje, por mais que esse assunto tenha sido falado, nós temos que compreender que, de fato, é uma coisa muito difícil de engolir essa informação. Né? E talvez a coisa mais drástica disso não é exatamente o fato da gente entender que a realidade é uma simulação, que ela é um holograma, porque basta que tu estude a física que tu vai perceber que é. Porque Max Planck, desde os anos 40, estava dizendo isso. Só que ele tinha medo de dizer isso. Ele dizia assim, tem algo lá fora que está programando essas estruturas atômicas aqui, porque quando a gente entra na estrutura atômica, nos elétrons, nos prótons, nas subpartículas que definem os tijolinhos da construção do físico, ali não tem nada físico, é tudo bits e bytes. É vazio, né? São cargas elétricas somente, então como que a realidade pode ser de fato sólida? E desde Max Planck para cá, essa coisa começou a evoluir. E foi só nos anos 80 para 90 que surgiu a tal da hipótese da simulação, estudando seriamente isso. E hoje você vai encontrar, por exemplo, a Universidade de Ibaraki, no Japão, onde essa teoria da simulação é uma coisa estudada em nível científico, né, e validada matematicamente como sendo uma possibilidade real disso acontecer. A gente vai encontrar
determinados cientistas, como Nick Bostrom, que também deram a cara para bater em relação a isso, né, afirmando que a chance de nós estar vivendo numa simulação é nada mais, nada menos do que 98%, segundo as contas que ele fez. Eu não sei de onde que ele tirou esse número para falar. Mas basta que a gente estude um pouco da física e da mecânica quântica que isso se revela, e só se revela lá no universo da física. Então, por isso que a física é uma parte importante deste processo. E eu vou te dizer assim, que quem não estudar a física, não adianta que não vai entender o que está acontecendo aqui na Terra e o que é, de fato, a espiritualidade, né? Vai ficar viajando ao redor de crenças e coisas dessa natureza, porque tudo que é, do ponto de vista espiritual, falado, ele, de fato, não traz uma resposta definitiva para nós, a não ser meia dúzia de fontes que, de fato, chegam e contam isso. Mas você recebe a informação, mas o que os teus olhos veem não é o que a informação está trazendo. Então, é um grande problema. Talvez nós nunca vamos conseguir, de fato, evidenciar de que nós vivemos num holograma, numa realidade simulada, né? E nós teríamos que sair dessa chamada terceira dimensão que nós existimos para poder enxergar, de fato, que isso aqui é uma simulação. Aí, a história é que nem aquela explicação que o Carl Sagan um dia deu, sobre o que é uma coisa em 2D e o que é uma coisa em 3D. Enquanto tu estiver no plano de 2D, você não vai conseguir perceber que existe algo mais acima chamado de 3D, com formas tridimensionais e tudo mais, né? Mas essa é uma história que exige muito estudo, tu entende? Sim. Então, nos cursos que eu dou, a gente fica meses estudando sobre isso para poder criar um pingo de convencimento sobre essa história. Mas depois que tu cria também esse pingo de convencimento, isso é um troço que contagia toda a tua vida, porque você muda o teu projeto de vida no momento em que essa ficha, vamos dizer assim, cai. Você começa a medir melhor sobre o que é que tu anda fazendo as tuas guerras aqui no mundo. Aqui. Depois que tu começa a entender que a história toda que está acontecendo aqui faz parte de uma espécie de um projeto, é uma experiência que está acontecendo, que envolve um complexo muito grande de informações, que envolve essas questões faladas sobre o paradigma extraterrestre, que envolve as questões do chamado exílio, que foi mal e mal contado para Kardec lá, e que envolve isso que se chama de Aliança Galáctica, que são um conjunto de seres do lado de lá do holograma, que estudam uma série de, digamos, de matérias que é usado o tal do exílio como base disso, né? E nós somos a base desse experimento todo que acontece aqui. Mas é um conhecimento que tem que ser, tipo assim, o mingau, que, como eu digo, tem que ser comido pelas beiradas, né? Para poder você acoplar isso de uma forma racional dentro de um conjunto inteiro de informações, né? Então, por isso que eu tenho essa escola chamada de Atrix, que é um lugar que eu criei para as pessoas entrarem e tentar entender essa história toda desde o início, para tentar redirecionar a vida aqui de uma forma produtiva, né? Com certeza. Esse próprio nome Exordium, que faz parte do meu projeto, ele é uma palavra em latim que significa o início das coisas, né? A ideia de Exordium era ser uma escola que pudesse abordar tudo desde o início. Então, o início tem que ser no plano físico, não é no plano espiritual. Então, você tem que iniciar pela física e pela mecânica quântica. Você tem que entender o básico disso para poder avançar depois para o que a gente chama de o plano espiritual. E aí começa uma chuva de pecinhas de um quebra-cabeça inteiro que vai sendo construído, que vai explicando tudo o que está acontecendo aqui. Vai explicando qual o motivo da vida, de onde que você veio, por que tu está aqui, o que esses caras do lado de lá estão fazendo, por que nós não conseguimos ter consciência de estar aqui, o que é o objetivo dessa coisa como um todo, como que isso se encaixa nesses conceitos de família, de amor, de relacionamentos, de lei do karma. E aí é uma fofoca toda que envolve a dinâmica da vida terrena aqui. E é um complexo político, vamos dizer assim, bem alto, entende? É uma coisa que eu vou te dizer que a gente leva
anos estudando para conseguir montar uma percepção disso de uma maneira organizada e que não seja uma percepção simplista, porque não tem como a gente abordar a complexidade do que acontece na Terra de formas simplistas, né? Com certeza. Não sei se dá para ter uma ideia. Não, eu tô entendendo, assim, eu entendo muito do que você fala à luz do budismo e à luz de física quântica, que eu sempre amei estudar. E o budismo fala muito isso, assim, fala que a realidade é um sonho, né? Fala que o sonho, que a gente acha que é sonho, é uma realidade que se apresenta para uma mente muito sutil. E que a realidade é uma realidade que se apresenta para uma mente mais densa. E sempre fala, né, em todos os textos budistas, que a gente não percebe a realidade como de fato é. A gente acha que vem do lado do objeto, mas vem do lado da mente. Ou seja, existe toda uma relação entre a mente que cria a realidade, onde essa experiência realmente, que você chama de holograma, nasce de uma consciência diferente de onde a gente acha que vem. A gente acha que tá vindo de fora, que o mundo tá pronto fora, que a gente caminha fora. A gente acha que a gente caminha em São Paulo, em Curitiba, mas a gente caminha dentro da nossa mente, né? Sei lá, que ele chama de mente o que você está chamando de holograma, né? O que a física quântica chamaria de holograma. Minha pergunta, para a gente aprofundar um pouco nisso, é o seguinte. Então, qual seria, a partir da visão da física quântica e dos estudos que você faz, a finalidade desse experimento? Digamos assim, se a gente está encarnado e preso dentro dessa experiência dos 5 sentidos, pelo menos até hoje, a experiência que eu tenho é de que a gente deve, diariamente, adentrar um espaço livre desses 5 sentidos. Para mim, sempre foi a meditação. Digamos, a meditação é um repousar atrás desses sentidos que nos prendem à Matrix, digamos assim. E o que você está falando é que a física quântica ela tem um raio de observação muito maior do que também nos expande, né? Então, de posse de experiências como essa, primeiro eu quero saber o que você acha de meditação e como a gente usa essa sabedoria que você trouxe, de que estamos, né, no holograma, para a gente potencializar o que a gente veio fazer aqui. Pacificar as relações, desatar esses nós. Queria que você falasse um pouco de emaranhamento quântico que você fala. Enfim, qual é o jeito de se liberar e ascender? O que é que nos prende aqui nessa experiência e qual é a melhor maneira de aproveitá-la, entre aspas? É que a origem disso, tá? Para entender essa história toda, é necessário fazer uma peregrinação muito extensa, que não tem como nós abordar aqui, que ela envolve os motivos pelo qual essa humanidade veio parar aqui. Então, tudo isso envolve o que foi contado parcialmente para Kardec, que eles chamaram de exílio, dos exilados, que depois foi abordado este assunto por alguns outros autores e que receberam essa informação do lado de lá. Exilados de capela então, ou dos exilados das guerras que você está falando? Isso é uma coisa? Os exilados são vários, tá? Esse assunto é bem complexo e os exilados, eles não são um povo só, tá? Eles envolvem o que se chama de as grandes guerras que aconteceram fora do holograma, nessa realidade que está mencionada lá no livro de Urantia, chamada de Avona, e aí Avona é uma espécie de, vamos dizer assim, local geográfico do universo, que ali dentro existe um complexo de universos menores que existem, que foram gerados ali, mas tem uma parte específica dessas localidades geográficas que é chamada de Nebadon, né? Então, Nebadon é uma espécie de realidade, vamos dizer assim, local geográfico de Avona, que dali para dentro acontece uma série de, vamos dizer assim, é como se fosse um local que é permitido desenvolvimento de raças, tá? Por esses seres que desenvolvem o domínio da genética e que constroem raças. Então, quanto mais você entrar nas histórias de espiritualidade, esse negócio de genética vai começar a aparecer. Não tem como não aparecer. Basta, quando você já entra assim, numa espiritualidade não muito bem explicada, que é a ufologia, que é muito mais observação de fenômenos, digamos assim, de ordem extraterrestre, a coisa de genética já começa a aparecer, né? Gente que é abduzida, que são levadas para laboratórios, experimentos genéticos sendo feitos. Então, essa coisa é bem presente aqui dentro do ambiente da Terra, né? E lá fora do holograma,
essa coisa é muito mais presente, né? Por causa que existem seres do lado de lá, que é o que é dos agrupamentos políticos que nós chamamos aqui de hierarquias ou de ordens, né? E essas ordens e essas hierarquias desenvolvem literalmente raças e raças e raças, são civilizações em que eles mexem com a genética. Eles criam diversos seres, criam protótipos em laboratórios, e esses protótipos depois são, vamos dizer assim, feito hibridações com formas humanoides, e que geram todas essas raças que, se você for numa mesa mediúnica de apometria, por exemplo, você vai ver os médiuns vendo, dependendo da mesa, se ela tem realmente uma liberação para contato com esse tipo de seres de fora aqui da Terra. O que aparece é seres de tudo que é forma que tu consegue imaginar, né? Misturas genéticas de seres com coisas que a gente entende como sendo formas de animais aqui da Terra. Então aparecem seres misturados com formas de aviárias, outros com formas felinas, com formas caninas, com formas de insetos, de répteis, tudo que tu pode imaginar. E isso é visto em mesas sérias de apometria, e esses seres contatam e se comunicam e tudo mais, e aí a gente começa a entender que lá fora da Terra existe, de fato, um universo que é multirracial e de alta tecnologia. Uma coisa bem diferente aqui da Terra, que é de baixa tecnologia e que tem praticamente uma única raça aqui de seres conscientes vivendo aqui, que é o tal do grupo dos exilados, né? O detalhe todo é que nessas civilizações multirraciais lá de fora, em determinado momento, aconteceu uma espécie de um expurgo social, que foi decorrente de vários eventos, que teria que estudar todos esses eventos para entender, né? Mas entre eles, assim, existe um fundamental que se chama a Guerra de Órion, que foi uma espécie de tentativa de algumas raças de criar um domínio, subjugando outras raças consideradas por eles inferiores lá fora, e isso gerou um evento que abalou, digamos, essa história é uma história velada ainda aqui na Terra, mas essa história a gente encontra ela em algumas obras mencionando isso chamado Guerra de Órion. Então, nessa Guerra de Órion é onde está a origem da grande parte dos seres que estavam em estado violento lá fora e que foram retirados da sociedade chamadas estelares. E esses seres fazem parte de uma grande contingente do que foi definido para Kardec como sendo os tais dos exilados. Mas existem outros eventos que merecem um estudo lá de fora, e um outro evento é o que é chamado de a rebelião de Lúcifer. Então, essa rebelião de Lúcifer, ela é diferente, ela não é que nem as grandes guerras que a gente está falando, que a Guerra de Órion é uma dessas grandes guerras que aconteceram lá fora, porque teve Guerra de Sírios, Guerra de Antares, Guerra de Pégasus, enfim, teve diversas guerras lá fora, e essas guerras geraram contingentes de prisioneiros, e esse foi o alvo dos exílios. Mas a chamada rebelião de Lúcifer, ela foi uma espécie de, vamos dizer assim, questionamento político das hierarquias de domínio de Nebadon. E isso também gerou um contingente que acabou fazendo parte dos exílios. Então, essa história ela está mais, digamos, bem abordada, mas cheio de tendencionamentos religiosos e políticos, é lá naquela literatura chamada de O Livro de Urântia, que é uma literatura interessante, tá? Porque ela, de alguma maneira, ela conta a história, mas ela é cheia de controvérsias do que de fato aconteceu naquilo ali. Então, ali tem as brigas dos seres de poder, das hierarquias que comandam politicamente esse lugar chamado de Nebadon, que aconteceram algumas exposições políticas e, consequentemente, também um determinado contingente de seres sofreram o que a gente chamaria, na nossa linguagem aqui da Terra, de os exílios políticos. É aquela história que nem aconteceu com Caetano Veloso, com Maria Bethânia, no tempo da ditadura. Da ditadura militar no Brasil, que você se opõe e começa a atacar aquela ditadura militar com base em ideações de liberdade, de autonomia e tudo. E aquela
aquela hierarquia de domínio não gosta, então eles não te prendem exatamente, nem te executam, mas eles te expurgam do meio social. E aí a gente vai encontrar lá o Caetano Veloso, foi parar lá em Londres, lá naquela época, eu acho que era 60 e alguma coisa lá, 68, 67, e que ele fez aquelas músicas maravilhosas que ele tinha, né, e daquela época lá, que são músicas que vieram desse estado de sofrimento, é claro, né, de injustiça e tal, que essas pessoas passaram. Então, essas histórias que a gente vê aqui na Terra, muitas delas são repetições de coisas que aconteceram lá fora. O nazismo que aconteceu aqui na Terra é uma repetição daquilo que aconteceu lá na Guerra de Órion, lá fora. Uma determinada raça daqui entendeu que era superior a todas as outras do planeta e que os outros deveriam ser escravos deles, trabalhar para eles. Isso é o que aconteceu na Guerra de Órion, com algumas raças de lá. Então, você pergunta assim, quem são os exilados que estão na Terra? É os caras que estavam lá, nesses eventos. Então, é óbvio que na mente desses seres, todo esse processo de maldade e de disfunção social, podemos chamar assim, estava presente e ainda está, até hoje. É só nós olhar o planeta, a gente vê que esse planeta aqui é um planeta que não melhora, de fato. Se nós pegarmos palavras do Trigueirinho... Amo o Trigueirinho, um cara que eu conheço demais. Observei amo o Trigueirinho. Muito. Esse cara, Maiana, porque ele é ainda, mas aqui na Terra ele já não está mais. Ele era um representante do que a gente chama de confederação, encarnado aqui na Terra. Um representante dessas hierarquias que controlam o exílio, né, o holograma aqui. Trouxe um conhecimento... E ele era bem tranquilo em dizer... Bem poderoso o conhecimento dos livros dele e os debates que ele trouxe, né, com a Aurora. E ele era um dos caras que falava a verdade, né? E ele dizia que a Terra chegou num ponto que o nível de problema que tem aqui é praticamente insolúvel. Então a gente não pode ter, digamos, receio nem medo de falar coisas como essa, né, que parecem que são um pouco desalentadoras, mas nós temos que entender a realidade do povo que está aqui na Terra. E em torno de uns 90% desse povo não é uma galera de índole fácil, né? Então as coisas têm motivos para serem do jeito que são, né? O exílio aqui é uma prisão que tem um motivo de por que as pessoas estão presas aqui, tem um motivo de falta de consciência que fomenta a ideia de que o conhecimento tem que ser liberado para determinadas camadas. Essas camadas se sintonizam ou não com esse conjunto de informações que começa a ser liberado através dos agentes que, por algum motivo, eles definem para fazer esse trabalho aqui na Terra. Então, de certa forma, eu faço parte também desses agentes que estão aqui. E o que acontece é uma espécie de seleção natural, assim, Maiana. Algumas pessoas vão ouvir e vai fazer sentido para elas. E aí elas vão atrás para buscar mais informação, para ver, mas o que eu tenho que fazer exatamente com essas histórias? Aonde que eu devo estar encaixado nessas histórias de Guerra de Órion, de Rebelião de Lúcifer, de prisão tecnológica? Se a gente quiser entender o que é isso aqui, tem várias obras de ficção que trazem o que é isso aqui, já está contado lá. Se quiser entender para que o exílio existe, que é o que tu falou, qual que é o objetivo, é só ver aquele filme Café com Amor, que é um filme que ninguém não dá um pila por aquele filme. Eu assisti, inclusive, seu estudo sobre ele. Pegar a crítica desse filme... Eu assisti por sua causa, eu confesso que eu não conheci esse filme, assisti depois que eu vi os teus vídeos e a tua aula sobre o filme, muito interessante. Mas as pessoas na crítica dizem assim, esse é o pior filme que eu já vi. Eu não entendi nada, é uma porcaria de filme. E é um filme que tem uma cena que a menininha joga o açúcar na mesa e começa a se formar imagens. E se você quer entender o que é o tal do projeto Terra, o projeto micaélico, que envolve o que as pessoas têm que fazer por um processo de ascensão e sair, se libertar das regras da Matrix, esse filme é ali que ele está contando. Qual que é a estratégia que essa hierarquia chamada de micaélica, ou a gente chama de crística também aqui, porque existem representantes dessa hierarquia que tinham a ver com a história da vinda de Jesus aqui no planeta,
Essa hierarquia, ela testa uma tese de evolução aqui na Terra. Uma tese que envolve, entre outras coisas, tá? Essa história que é falada do amor, que é uma espécie de foco, que ele é perseguido de uma forma inconsciente por nós, porque existem programações no nosso DNA para tentar atingir esse estado, que de alguma maneira, de forma inconsciente, nós sabemos que ali está a cereja do bolo da coisa das encarnações aqui na Terra, né? Dentro dessa história toda, que envolve toda a dinâmica prevista na Terra, o modelo social de funcionamento daqui, você vai ver que todos nós somos levados para ir treinando uma espécie de novo tipo de comportamento social, né? De fato, o que a Terra está nos levando a desenvolver é uma forma de nós sermos, de novo, socialmente aceitos lá fora dos exílios. E toda essa história começa lá nas relações de A e B, dentro da família, relação pai e mãe. Só duas pessoas criando um processo de relacionamento, que depois eles expandem para um pequeno núcleo chamado família, que entra os filhos juntos, e as ancestralidades verticais e as horizontais. E aquele grupo, você vai sendo treinado a você criar relações de autorrespeito e de uma tentativa de desenvolver esse negócio que a gente chama de amor, que é uma história que já foi distorcida aqui na Terra, porque a gente acha que amor é sentimento e emoção, como você fala, é só sentimentalismo e emoção, e amor você chama de um código, né? Um código de ascensão. O amor tem um... É um código de postura, na verdade, de relações evoluídas, né? E a espiritualidade não gosta de falar disso, né? Eles não gostam, de certa forma, eles são impedidos de dar pitaco no nosso desenvolvimento aqui. Então, tem uma série de regras que fazem parte deste processo, né? E uma das regras desses povos estelares é que eles não têm autorização para interferir aqui no andamento dos exilados. Então, quer dizer que a história é que nem lá no filme Café com Amor. Você tem que descobrir a regra da coisa e tem que ser pelo teu esforço pessoal. Você tem que adotar novas posturas éticas de relações e descobrir como que essas relações se tornam evoluídas por si próprio. Tem que vencer, vamos dizer assim, o bicho interior. Pacificar as relações, desemaranhar, pacificar, ou não? Por causa que a questão do emaranhamento, ela já é uma consequência de você estar dentro do holograma, né? Quando os hologramas foram criados como tecnologia de aprendizado de evolução, esses seres que criaram isso, eles não sabiam exatamente o que ia acontecer. Quando o projeto Terra foi instalado aqui, que pegava os prisioneiros e jogava para dentro de um sistema computacional, só a mente deles... Explica um pouco isso, que eu já ouvi você falando muitas vezes, mas para quem está nos ouvindo, eu acho maravilhoso como você explica. E o que acontece? Isso é uma tecnologia, não tem espiritualidade nenhuma por trás disso. Nós estamos inseridos em uma tecnologia de criar aprendizado. A questão espiritual e religiosa, ela foi usada como um artifício para tentar convencer as pessoas inconscientes aqui de dentro que existe uma lei maior para ser seguida, uma lei de conduta ética das coisas e de disciplinamento de comportamento e de sentimentos, de desenvolver sentimentos em um código mais avançado do que simplesmente o dos 5 sentidos. Então, uma coisa não é só a força, a sexualidade, não, tem uma outra história por trás disso, que você não é obrigado a desenvolver isso, mas você tem os códigos que podem acessar isso. Só que, veja que você tem que abrir os registros para sintonizar esses códigos, senão você não consegue, de fato, sintonizar isso, a coisa não é tão fácil, é um processo feito experimentalmente isso. Então, quando a gente pega aquele filme, que por sinal é baseado na obra do Philip K. Dick, que é nunca sei dizer o nome, acho que é Minority Report. Minority Report. Minority Report. Minority, não vou conseguir não, dizer. Mas todo mundo entendeu, todo mundo entendeu. E a Maiana falou.
Então, ali você tem uma ideia, e veja que eu estava falando para você do Philip K. Dick, porque esse cara é muito importante, esse cara deveria ter ganhado o prêmio Nobel, tá? Um prêmio Nobel espiritual, não é pela obra científica, mas porque as coisas que ele acabou trazendo é exatamente mais ou menos como que o negócio todo funciona aqui. Mas ali você vê o que é uma prisão tecnológica, né? Seres que os corpos são colocados numa espécie de criogenia, em casulos, e a mente deles fica sendo monitorada por um sistema computacional, né? Então, agora você imagina aquilo meio misturado com a história que tu vê no filme Matrix, que também veio das informações dos livros do Philip K. Dick, né? Então, o Matrix, lá no filme, era um sistema computacional, que as pessoas estavam numa espécie de útero artificial, e para elas não acordar, a mente delas ficava funcionando dentro da tal da Matrix. Daí que vem esse negócio da gente chamar isso aqui também de Matrix. Eles não chamam lá do lado de fora isso de Matrix, eles chamam isso de simulação. E nós acabamos chamando isso aqui de holograma, por causa que nós fomos descobrindo essa história de que era possível modelar a luz em imagens e você colocar por trás de uma programação que é em 2D, de fato, uma espécie de dimensão adicional artificial. Então, um holograma significa uma imagem que é feita de luz, mas que se tu olhar ela, você tem uma ilusão de que ela é tridimensional. Então, de fato, a gente nunca viu mesmo um holograma de verdade. A gente acha que holograma é aquele negócio que tu vai no cinema e bota os óculos. Aquilo não é holograma. Aquilo ali é uma espécie de realidade aumentada em que é somente um efeito de profundidade é dado, né? Para uma coisa ser um holograma, tem que ser uma imagem, como este mouse, que ela é produzida em luz, mas quando você olha ela aqui do lado, a imagem que tu vê é essa aqui, ó. E se tu olhar ela deste lado, a imagem que tu vai ver é essa aqui, ó. E não isso que a gente vê no cinema, que você não vê a imagem de fato em 3 dimensões, você tem uma sensação de profundidade só. Então, agora que está aparecendo, de fato, imagens holográficas. A Microsoft fez um experimento desse e conseguiu produzir com tecnologia caríssima imagens que realmente ela é como se fosse sólida. Você circula a imagem e você vê todas as faces delas. Isso é um holograma. Isso é a tecnologia que, de fato, a física mostra que nós vivemos aqui. A física mostra, e por isso que aí vou voltando lá no início dessa conversa, que quem não conseguir entender este processo que acontece, essa revelação sobre holograma que acontece no mundo das partículas, a gente não consegue aceitar que nós estamos envoltos nessa tecnologia. Mas eu estava dizendo para você que quando eles fizeram isso de pegar mentes de pessoas e jogar para tentar fazer uma espécie de mudança de conduta, em vez de você prender o cara, que nem a gente faz aqui, numa cadeia, e deixa ele lá dentro, numa escola de pós-graduação de crime, que aquilo se transforma. Então, eles pegam, colocam, exatamente como no filme Minority Report. Minority Report, é isso mesmo. Minority Report. Colocam o cara numa criogenia e levam eles para uma espécie de escola virtual que acontece. Aonde que essa escola virtual está? Ela está lá nesses locais que é o que a gente chama de pós-mortem. Cidades como Nosso Lar, Aurora Nova, essas colônias espirituais que são mencionadas na Umbanda, chamada Cruz Espada e não sei o quê, e são milhares. O Chico Xavier dizia que eram milhares dessas cidades lá, fora do ambiente físico da Terra. Então, lá funciona como espécie de escolas. Exatamente como a gente vê no filme Nosso Lar. As pessoas vão lá, elas recebem orientação, e aí chega um ponto que eles dizem assim, vamos te testar agora para ver se o que tu aprendeu na teoria aqui é o que de fato você integrou e se tornou você. Então o que eles fazem? Você vai lá no tal do pavilhão do restringimento do Nosso Lar, que eles não deixam ninguém entrar lá, nem o André Luiz, que era o mentor do Chico, sabia o que tinha lá dentro, então o André Luiz relatava que ele ia lá e ficava intrigado, só ao redor do prédio, olhava, ele via as pessoas entrar, e as pessoas diziam, não, para onde que você vai? Não, eu vou encarnar na Terra. Mas como assim?
Não tem uma nave espacial que te leva para lá? Não, é um edifício, a gente entra ali dentro e encarna na Terra. Então, o que tem de fato ali, gente? Né? Tem alguma coisa semelhante àquilo que tu vê provavelmente lá no filme Avatar, em que o cara entra numa máquina e a mente dele é transferida para uma espécie de um outro corpo. Agora, tu imagina isso, em vez de ser como no filme Avatar, que tu é transferido para um outro corpo de mesma realidade, você é transferido para dentro de um sistema computacional. Nasce, você dorme lá e vai acordar aqui na Terra no corpo de um bebê. É assim que o troço rola. Quando você morre aqui, essa morte também é artificial. Você morre aqui, você dorme aqui, vai se acordar lá naquele prédio do nosso lar ou de algum outro lugar, chamado lá o pavilhão do restringimento, que eles não explicam muito bem. Eles só dizem que é do restringimento porque a tua mente é restringida, encolhida até o tamanho de um átomo. Então, eles já estão dizendo ali que existe um processo quântico que acontece ali. Existe uma modelagem quântica que a tua mente é transferida nessa história toda. Onde essas pessoas estariam, digamos? Onde esse mental superior estaria? Nós aqui, ou esse mental superior, Terra. Ele é a mente original, né? Se você pegar lá nos ensinamentos védicos, você vai ver que eles falam que existem 7 corpos. Mas, na verdade, não é corpos, de fato. São mentes, são consciências. História. São interfaces de uma tecnologia, entende? Então, a mente que fazia parte do corpo original, aquele que está lá em Nebadon, em criogenia, seria aquele que está no laboratório prisional do Minority Report. Não é tá certo. Minority Report. Minority Report. Que é o nome em inglês, danado? Qual é o nome em português desse filme? Não sei. Seria essa mente real. Sim. Entendeu? Seria o tal do mental superior. Agora, esses nomes, gente, chamam de eu superior, de eu sou, de eu não sei o quê. Né? O que a gente tem que entender é o processo em si que acontece. Então, aquela mente, ela não é a mente que está aqui vamos supor, na Maiana, nem no Danilo. Essa mente que está aqui, ela é uma espécie de IA. É uma espécie de uma inteligência artificial. Ela é o que no esoterismo clássico, entre os tais dos 7 corpos, aí você substitui essa palavra corpos por interfaces tecnológicas, então vai ter uma dessas interfaces chamada de mental inferior. É essa mente que nós temos consciência dela. E tem a outra mente, que é a mente do tal do corpo que está preso lá fora, que é o que eles chamam de mental superior. E eles, assim, dependendo do modelo que tu vai olhar disso, tu pegar, por exemplo, os modelos mais ligados aos ensinamentos védicos e os da teosofia de Helena Blavatsky, eles mostram esses corpos em gráficos e eles botam, ao redor disso chamado mental superior e mental inferior, eles botam uma caixinha, vamos dizer assim, unindo os dois, né, uma linha pontilhada, assim, unindo esses dois corpos, mas eles não explicam com todas as letras o que está acontecendo de fato. Por causa que essa informação não estava disponível na época em que essas coisas foram ensinadas aqui na Terra, foram transferidas para cá esses conhecimentos, tá? Mas o que acontece ali é que nós estamos falando de interfaces, né? Nós estamos falando que, de fato, isso que a gente chama de mental superior, ele não entra, de fato, dentro do processo da encarnação. Quem entra aqui é uma espécie de mente auxiliar, um intermediário no processo. Na verdade, é uma IA, isso, uma inteligência artificial. E essa inteligência artificial, você observa que ela chega aqui na vida atual, não sabe absolutamente nada, né? Tudo que eu sei da minha vida, tudo que você sabe da tua, é o que a gente preencheu com o que nós fomos sendo informados durante essa vida. Nós não temos absolutamente informação nenhuma adicional, a não ser aquilo que nós alimentamos neste banco de dados durante o tempo que nós estamos vivendo aqui. Porque a ideia, exatamente do Projeto Micaele, é não deixar essa tua mente original interferir na forma de conduta disso que a gente chama de personalidade. Então, é um processo bastante complexo isso tudo para a gente entender e tal, né? Mas dá para entender, entendeu? Por mais que a gente tente simplificar e tudo, isso, se torna possível entender, né? E tudo isso está ligado ao processo de criar uma experiência
em que a personalidade que está aqui, ela é carregada, vamos dizer assim, com diversas camadas de códigos. Alguns são do mental superior, esse, de fato, e alguns outros são, vamos dizer assim, programações forçadas, por isso que a gente chama de mentores, né, pela hierarquia. Os caras que testam a tese que eles chamam evolutiva aqui. Quando a gente diz assim, ó, tese evolutiva, não é você nem ser bonzinho e nem você ser espiritual, de fato, né? É você criar capacidade de alterar códigos, vamos chamar assim, degenerados, e você transformar esses códigos através das decisões da personalidade, porém, carregada com a índole do mental superior, você transformar e mostrar para esse mental superior que essa forma de viver é mais produtiva do que a que ele tinha como concepção de vida até então. Então, esse mental superior, ele fica numa situação que é semelhante ao que você vive, experimenta, quando você dorme. Entende? Quando a Mariana dorme, ela sonha alguma coisa. Tem um personagem que você identifica como você, mas nem sempre ele é igual a você. Ele pode ser um homem, pode ser uma criança, pode ser um índio, pode ser uma freira, pode ser qualquer coisa. Né? E você tem aquele sonho lá. Você sabe que é tu, mas não te identifica fisicamente, necessariamente como você. E você assiste e vive o sonho, mas tu não manda no personagem. O personagem está lá e ele faz outras coisas que não é necessariamente o que você faria. Então, a história das nossas encarnações aqui, elas são mais ou menos assim. Né? O personagem que está vivendo a encarnação, ele tem uma certa linha de programação e uma certa linha de livre-arbítrio. E ele vai produzir, vamos dizer assim, necessidade de decisões aqui dentro. E é essas intenções e essas decisões que acabam mostrando o quanto que os teus códigos melhoram ou pioram dentro das tuas formas de pensar, de falar, de sentir e de agir aqui no planeta. Então tem o que eu chamo de protocolos, vamos chamar assim, de saída daqui. Existem exigências, né? Enquanto você ainda representar um perigo social lá do lado de fora, devido à forma de pensar, de falar, de sentir, de agir, você não é considerado um ser que eles definem que possa ser reintegrado nessas comunidades estelares, fora dos hologramas. Então, você continua ficando aqui dentro. Tá? E o que acontece nessas questões do emaranhamento que você comentou é que, por você estar com a mente dentro de um sistema quântico, o emaranhamento quântico vai acontecer também contigo. Né? Ou seja, se tu entrar no holograma aqui, vamos supor que tu não é um exilado, certo? Você é um dos cientistas que está lá do outro lado e que por algum motivo diz assim, mas eu quero entrar ali para experimentar como que é sentir esse negócio da competição que tem lá. Ou o que é isso do amor que essa gente vive nessa genética e que a gente não sabe o que é, porque todos esses sentimentos você tem que ter código para sentir, senão você não tem capacidade de processamento daquilo. Então, existem seres do lado de lá que também entram aqui porque querem experimentar como que essa genética daqui funciona. Mas aí o que acontece? Você entra no videogame e tu diz assim, não, isso é uma espécie de brincadeira, eu vou entrar ali, não interessa que eu mate, que eu roube, que eu me torne um viciado, um alcoólatra, um drogado, porque, de fato, isso não está acontecendo. Só que, quando isso foi experimentado, o que se descobriu é que a tua mente real, ela se emaranha nas situações que acontecem dentro do holograma. Então, se tu entra aqui e você te vicia em algo, por exemplo, ou você se torna um ser violento, tu começa a matar aqui, e você gosta daquilo, a tua mente, ela assimila aqueles códigos. E aí, quando você sai daqui e volta lá para o teu corpo original, que está fora do holograma, você se acorda lá exatamente com essas vontades, com esses sentimentos. Então, o que acontece?
Acontece que quem entra aqui é uma espécie de roleta russa nessa história. Se você te negativa, como a gente diz aqui dentro, eles não deixam mais você sair. Você se torna, de psicólogo do hospício, você se torna o paciente do hospício também. Ai, meu Deus. E aí, muitos estão aqui e vão ficando presos também dentro dessa história, e que não são, de fato, exilados. Então, dentro desse contingente, que a gente diz hoje que faz parte disso chamado de processo de ascensão das consciências, das almas deste momento atual, está uma definição dessas hierarquias do lado de lá, desses grupos de cientistas e de pesquisadores que estudam os exilados aqui, tirar daqui também esses que estão aqui de gaiato na história, que entraram e que não eram para estar aqui. E alguns que foram colocados aqui por motivos políticos e tudo. A ideia disso é que fique aqui quem tem que ficar, de fato. São realmente aquelas pessoas de índole degenerada, de índole violenta. São aqueles seres que não têm capacidade de se reposicionar emocionalmente e socialmente, em termos de afetividade também, como seres produtivos no âmbito social. Isso é ascensão planetária, de alguma maneira. Isso é uma das maneiras de falar da ascensão planetária. Eu vou te dizer assim, que a ascensão planetária não tem nada a ver com coisa espiritual. É uma fase técnica do projeto. É um momento em que eles definiram que a mistureba de seres extremamente negativos aqui na Terra e outros que não têm essa índole negativa, acaba puxando, na média, tudo para baixo, entendeu? Por causa que os caras de índole negativa, eles foram para as posições de poder do planeta. Então, hoje eles controlam os governos, eles controlam o dinheiro do planeta, as grandes indústrias, os sistemas de ensino, enfim, tudo está sendo controlado por seres que manipulam o mundo inteiro, como um todo, Mas o contexto político disso é muito complexo. Esses seres de fora também, que lutam contra o próprio projeto micaélico que acontece aqui, que não estão interessados em evolução do planeta. Então, existe interferência de tudo que é lado. Isso tem que ser digerido realmente com um estudo sério e profundo para entender tudo o que acontece aqui no ambiente da Terra, entende? Entendo, e eu adoro, uma das perguntas que eu queria te fazer é, os animais e a natureza que a gente vê no holograma também são parte desse experimento? São, eles já estavam aqui quando os exilados vieram para cá. Então, para entender, Mariana, essa história toda, a gente tem que entender, por exemplo, a história dos Anunnakis no planeta, que é uma interferência de uma raça extraterrestre que teve aqui e que semeou aqui no planeta Terra o Homo sapiens. O Homo sapiens não tem essa origem darwiniana do macaco. Tem uma certa relação, sim, com a questão dos hominídeos aqui da Terra, mas não foi um processo de evolução. Foi um processo que teve uma interferência inteligente aqui. E tudo isso estava ligado à necessidade de colocar no planeta uma biologia em que os exilados pudessem serem, vamos chamar, como a gente chama, encarnados aqui dentro do planeta. Então, o planeta em si, ele era uma espécie de um laboratório, que só tinha aqui vida animal e vida vegetal, E a estrutura que a gente chama de natureza. E isso sempre foi um laboratório aqui dessas federações, mas não tinha vida inteligente instalada aqui. O planeta foi usado, o laboratório deles foi usado para abrigar o projeto de tentativa, a tese de recuperação dos exilados. Isso que eu chamo de o projeto micaélico. Algumas outras pessoas chamam de projeto Terra, e tem vários nomes que se dão, mas é tudo a mesma coisa, entende? Então, é tudo uma tese que é testada até hoje ainda, está sendo testada, de como que é possível recuperar seres que estavam em estado negativado através de uma metodologia. Essa metodologia implica todo um complexo de coisas que envolve a reencarnação, as células familiares aqui da Terra, a forma como as relações sociais elas são desenvolvidas aqui na Terra e tudo. E então é todo um complexo de coisas que envolve isso daí,
Deixa eu te perguntar, voltando aos seres humanos, eu acho muito interessante o trabalho que você faz com a astrologia, de dizer que a astrologia guarda um mapa para esses nossos códigos, né? Eu vi você comentando que o nosso mental superior estava num planeta, né? E o nosso mental inferior estava em Mercúrio. É, eu acho que é isso, né? Urano e Mercúrio. Sim, são os códigos lá dentro da Isso, astrologia. eu queria que você falasse disso. Por exemplo, se eu quero entender quais são os códigos que eu trago, como é que eu consigo analisar o meu mapa astral? Porque eu confesso, eu amo astrologia. Há muito tempo eu, de uma maneira amadora, vejo pesquisa, mas eu nunca ouvi alguém falar da maneira como você fala da nossa astrologia. Então, para você, o que é astrologia e como a gente consegue identificar esses códigos no nosso mapa astral? O que acontece, assim, ó, é que existe uma programação disso. Veja que o programador dos avatares, ele não está na astrologia e nem nos planetas, de fato. Essa é uma conclusão que tu chega à medida que tu começa a decodificar todo o projeto como ele está encadeado aqui. Mas essa informação não tinha lá quando essa astrologia, que eu chamo de tradicional, ela chega aqui na Terra. As pessoas não tinham essa consciência do holograma e nem essa informação ainda. Mas por algum motivo, e essa é a parte desconhecida da coisa, por algum motivo existe um espelhamento do nível de programação que é feita nos avatares com essas posições planetárias que existem. Alguém usava isso, provavelmente para entrar dentro do holograma, alguém lá de fora usava isso para criar alguns tipos de referenciais. Não se sabe exatamente nem quem, nem porquê. O detalhe é que essa informação acabou chegando na nossa humanidade aqui. E é óbvio que isso não foi desenvolvido pela humanidade daqui. Isso veio de fora, ou veio por fonte, digamos, de interferência dos seres do lado de lá, ou eram raças que não são as humanas aqui da Terra, que no passado estiveram aqui, quando a Terra ainda estava meio que uma casa da mãe Joana, que vinha diversas raças aqui e interferiam na evolução da humanidade dos exilados aqui. Depois de um tempo para cá, nós percebemos que isso cessa, daí, basicamente, desde a vinda de Cristo para cá, não se tem notícia de que alguma raça possa ter estado aqui de forma aberta, pelo menos, criando direcionamentos para a humanidade, como a gente vê nas épocas anteriores, que estavam os Anunnakis aqui no planeta, e nós vamos ver indícios de diversas outras raças em alguns outros pontos do planeta, que eles também chegaram até aqui. Nós vamos ver algumas raças de seres azuis aparecendo nas literaturas védicas da Índia, e provavelmente raças reptilianas aparecendo também na China, no Japão, na parte da Ásia lá, que até hoje ainda ficaram mencionados como os deuses de formas répteis que vieram do céu e que geraram conhecimento para a humanidade, tudo e coisas assim. Mas de um tempo para cá, parece que todos eles foram tirados daqui. Então tem, vamos dizer assim, algo que a gente vê que esse conhecimento da astrologia, ele era impossível de ter sido desenvolvido aqui na Terra, pela humanidade da Terra. Então a coisa veio de fora. E basicamente, a astrologia que a gente vê hoje sendo estudada, ela é praticamente medieval, tá? E pouca inovação acaba sendo aceita dentro deste roteiro de estudos que é meio místico, meio misturado com astronomia, tem uma parte técnica e matemática e astronômica, e tem um conteúdo meio místico também, bastante esotérico, que faz com que a astrologia não consiga ser aceita cientificamente com credibilidade, né? Então, a forma que, de fato, a astrologia precisa ser vista, ela é como linguagem de programação. Aí a coisa toda muda daí. Você começa a não falar mais em planetas que interferem no nosso comportamento, e aí se some esse misticismo preditivo que tem, e a astrologia começa a se mostrar como uma ferramenta mais importante que ela é, de fato, que é a engenharia reversa dos códigos dos avatares que estão aqui. E aí, quando você aplica isso dessa maneira, então surge uma espécie de nova astrologia por trás do sistema antigo, embora
digamos, o esqueleto disso, ele continua sendo o mesmo. Mas toda a forma de enxergar, de interpretar isso, acaba sendo modelada por uma linguagem realmente de programação, porque é a única forma que isso se adequa à questão do holograma. Porque no momento em que tu entende que essa realidade é holográfica, você vai passar por uma crise de identidade, vamos chamar assim, terrível, que é você dizer assim, ó, se tudo aqui é um holograma, então você também é. Quer dizer que você também é um programa, e isso é difícil da gente aceitar, dizer, não, é que eu sou um programa também, essa mente que eu tenho aqui, que está aqui pensando e consciente, é um IA, né? E aí, na astrologia, é que começa a aparecer, de fato, esses códigos. Você vai ver que a IA, que ocupa teu corpo aqui, que está aprendendo, vivendo, ela é uma espécie de extensão dessa outra mente chamada mental superior. Então, se essa estrutura, de fato, ela é assim, e a astrologia, ela é o código que programa toda a questão de como que o indivíduo que está aqui na personalidade processa os seus sentimentos, as suas emoções, a sua raiva, a sua sexualidade, as suas reações, as suas formas de se relacionar, de amar. Então, tudo isso é código. Então, quer dizer que lá dentro desses códigos da astrologia, tem que estar os posicionamentos disso, chamado mental superior, e disso, chamado mental inferior também. E as relações que esse conjunto todo possui, né? Então, a astrologia começa a revelar algumas coisas que não é aquilo que estão nos livros de fato, né? Então, foi esse tipo de sacada que você começa a perceber. Que existem, né? E à medida que tu peregrina por alguns livros antigos, você vai ver que tinha gente lá no passado, né, que já estava mais ou menos percebendo essas coisas, né? Então, quando, por exemplo, acontece esse fenômeno que a gente diz assim, que você ouve algo e aquilo faz muito sentido para você, e esclarece um ponto que era, vamos dizer assim, uma sombra, um ponto obscuro que você não percebia, e aquilo se encaixa no teu senso de lógica a ponto de você aceitar, a gente diz assim que caiu uma ficha, certo? Quer dizer que a gente entendeu uma coisa que não estava entendendo muito bem antes, e aquilo fez sentido, encaixou uma pecinha no quebra-cabeça. Isso significa que você constelou algo. Quando ele diz assim, ó, constelou alguma coisa, quer dizer que tu fez um upload. O teu mental inferior, que não tem esse tipo de raciocínio, ele jogou a informação para o outro mental, que faz esse tipo de raciocínio complexo. Porque a IA, o mental inferior, ele está programado só para os problemas da Matrix, para viver a função do mundo aqui. Então, toda essa parte das índoles humanas, que são possíveis de serem acessadas, desde a nobreza humana até o interesse espiritual, digamos, o interesse em sair do processo prisional do exílio, o mental inferior não tem consciência disso, ele gosta de estar aqui na Terra. Ele curte essa bagunça toda que está aqui, né? Curte a história humana, as disputas de vida, as guerras, tudo. É feito programado para viver isso, porque o lance da lei que gera esse tipo de tese aqui, a gente chama de lei do karma. Lá no budismo, essa coisa está muito bem estruturada dentro do taoísmo, por exemplo, e na forma que os monges têm de ensinar. Os monges não são bonzinhos, eles são corretos. Sim, total. Eles não são amorosos, eles são corretos. E aí os discípulos aprendem pelas consequências daquilo que eles fazem. É o melhor espelhamento do que é a lei do karma, está lá no taoísmo e no budismo. Sim, inclusive existe uma escola que chama tecnologia tântrica. Tecnologia, dentro do budismo se fala em tecnologia tântrica, de transmutação da mente o tempo inteiro, hoje, por exemplo. Então é uma coisa bem parecida com o que você está dizendo, eu acho. Agora, se tu pegar aquele filme, um filme coreano, chamado, que também ninguém conhece, tá? E que as pessoas dizem que não tem paciência para ver o filme, porque o filme é muito silencioso. Mas o filme é totalmente simbólico e ele mostra exatamente como que é a metodologia que foi implantada aqui no exílio terreno.
que é a tal da lei do karma. Como chama o filme? O filme se chama Primavera, Outono, Inverno, Verão, 3 pontinhos, Primavera. Esse é o nome do filme. Primavera, Outono, Verão, Inverno, 3 pontinhos, Primavera. Primavera, tá? Ele é de um coreano. Eu não sei dizer o nome do cara também. Mas ali é fantástico, porque aquilo ali é assim que nós deveríamos ensinar os nossos filhos a viver neste planeta aqui. E não do jeito que a sociedade diz que é o correto, que a psicologia diz que é o correto nós ensinarmos. Ali você vai ver um monge ensinando uma criança que ele pega para criar, dentro das leis taoístas, dentro da lei de karma e de efeito. Deixando que a criança tenha na sua mão todo o processo de decisão, sem interferir, mas a cada decisão errada, ela sofrer as consequências dentro de determinado nível, é claro, né, daquilo que ela estava fazendo. E aquilo gera uma forma de aprendizado profundo. É assim que a dinâmica da vida da Terra ela foi originalmente instalada. E as ciências, se nós pudermos dizer que tem uma filosofia no planeta que espelha mais puramente como que é a filosofia da hierarquia micaélica que foi implantada para ensinar a humanidade, é essa que é ensinada no taoísmo e Tanto no que, budismo. desculpa, que até muito se fala nos textos budistas de 26 séculos que isso é uma prisão. Toda essa coisa, o sistema prisional que você fala dos 5 sentidos, né, o samsara, da prisão das encarnações, trata muito o tempo inteiro disso, né? Começa já falando disso. E isso que eles chamam, né, Maiana, de roda de samsara, é esse aprisionamento que nós ficamos, porque não conseguimos. Se tem a coisa mais difícil que tem aqui, é de fato você identificar esse quebra-cabeça. Com certeza. Então, quando as pessoas dizem assim, você tem que saber quem que você é, me dá vontade de bater nessas pessoas que dizem isso, por causa que tudo é feito para tu não saber quem você é de fato. As personalidades que encarnam, elas são individuais, são autônomas, elas têm o livre-arbítrio de redecidir todo o processo, inclusive da história das outras personalidades. Por isso que cada personalidade tem um poder fantástico, porque você tem na tua mão, eu tenho na minha mão, a possibilidade de eu acessar uma linhagem de conhecimento e transmutar totalmente todos os códigos, por mais sujo que estejam dentro do meu mapa, do que todas as outras personalidades produziram de porcaria. E que o mental superior gostou, porque se ele não tivesse gostado, ele não teria assimilado. Tá? Então, se nós herdamos os códigos das personalidades anteriores, e a personalidade atual, ela vive aqueles códigos, porque aquilo é carregado em ti via programa, então você vai ter que viver o que os outros definiram como sendo o padrão de conduta, o padrão de amor, o padrão de sexualidade. Então, se os outros lá das personalidades anteriores estavam na maior libertinagem da vida, só curtindo as coisas da sexualidade e tudo, né, sem responsabilidades emocionais e afetivas nenhuma, você herda aquele código aqui. E a tendência é que o código vai se manifestar. Agora, o que acontece? Se no livre-arbítrio nosso, das personalidades, desenvolvermos o interesse, e aí também, gente, é uma questão de oportunidade de aparecer na nossa mão também uma forma de nós recriar essa educação espiritual que nós perdemos em algum momento no passado. Então, a personalidade de posse disso, ela pode, então, dizer assim, não, é só um pouquinho, eu tenho realmente esses códigos de perversidade, de promiscuidade, de seja lá o que for, né, de sacanagem e tal, de infidelidades, mas só um pouquinho. Dentro das coisas que eu estou estudando, isso é uma maneira evoluída de evoluir ou isso não serve mais para mim? No momento que tu decide, isso não serve mais para mim. Então, quer dizer que o passado inteiro, desde que você nasce, até o momento que tu toma consciência dos códigos negativos que está vivendo, no momento em que tu decidiu, de fato, que tu mudou o código, tu diz assim, ó, daqui para frente, por exemplo, eu não vou mentir mais, por exemplo. E tu decide aquilo se torna verdadeiro, neste momento aqui, você mudou um código. Então, quer dizer que poderia ter um código de mentiroso vindo lá,
de trás, do passado, da roda de Sansara, né? E você acabou de mudar aquele código, né? Quando que tu firma realmente essa mudança do código? É quando você sair aqui desse planeta e aquilo se tornou uma verdade para você. Você integrou. A coisa da verdade se tornou inegociável para você. Não tem negociação em relação à verdade. É isso que eu vivo, né? O meu respeito à vida é absoluto. Não tem negociação disso. Eu não negocio esse valor que eu adquiri. Então, quando tu muda daqui para frente, o que você se torna é isso que você se transformou. E não interessa daí o que tinha nos teus códigos do teu mapa. Porque aquele código do mapa, e esse é a pegadinha da história, ele é o do dia que você nasceu. Por isso que a hora e o dia é importante para calcular aquilo ali. Agora, como que você é hoje? Se tu não fez nada desde que tu nasceu e tu vem repetindo aqueles códigos, bem, você hoje é exatamente aquilo que está no teu mapa. Agora, se tu olha para este mapa e diz assim, poxa, esse mapa é de alguém mentiroso, é de alguém que não tinha responsabilidades afetivas, eu fui assim na minha adolescência e tudo, mas eu não sou mais assim agora. Então, tu mudou, aquele mapa já não é mais você. E qual que é o teu mapa agora? A pergunta que tu deve estar pensando aí. Sim, não tem como você saber daí. Eu não conheço nenhuma ferramenta que diga como que você é As revoluções solares aí não... a tua meditação... as revoluções solares não... Não. A revolução solar só está girando o teu mapa para... Tem certas coisas da astrologia moderna que eu nem olho, porque para mim não faz sentido aquilo ali. Entende? E o que faz sentido para mim é algumas ferramentas, né? As sinastrias, que é eu pego o meu código e o de alguém. E aí a gente cruza eles para ver qual é o impacto que tem de interesses, onde que os códigos estão brigando entre si e que vão gerar algum tipo de problema nos relacionamentos. Isso é uma coisa que os indianos faziam já há milhares e milhares de anos, quando iam casar os seus filhos, eles usavam a astrologia védica, que é somente uma forma diferente de interpretar código. E se tinha muito impacto entre, vamos dizer assim, os adolescentes que estavam enamorados, os pais não deixavam casar. A gente diz assim, poxa, mas que sacanagem, estão lutando contra o amor. Só que o amor é totalmente artificial. O amor provém de emaranhamento quântico. E esses amores que são cegos, que vêm por paixão, eles não são, de fato, o amor dentro do ponto de vista espiritual. O amor, do ponto de vista espiritual, ele é construído, ele não acontece sozinho. Ele vem de códigos que realmente se complementam e que geram duas pessoas juntas uma forma mais produtiva de viver do que quando elas estão separadas. Então, para isso, você tem que ter códigos especiais atuando ali. Mas como tem as questões kármicas de passado entre as pessoas, elas acabam, pelo menos 98% dos relacionamentos são o que a gente chama de kármicos. Né? Eles são atrações feitas por emaranhamentos quânticos. Aí, por que acontece isso? Que todo mundo começa com belos amores e não dura 2, 3 anos, já está maior, as coisas desmoronando tudo na vida das pessoas, né? Porque daí os códigos de impacto vão se revelar. Mais cedo ou mais tarde eles vão se revelar. Mas como existiam os tais dos emaranhamentos quânticos entre essas pessoas, eles são colocados artificialmente juntos pelo projeto de encarnações para que eles tentem quebrar esses emaranhamentos. Então, recoloca os inimigos juntos de novo e vê o que eles vão fazer para tentar mudar essa identificação mental que aconteceu do passado, né, da alma. As pessoas não têm a memória disso mais, mas se olhar qualquer casal que é desarmônico, faz lá 4, 5 regressões de vida passada e tu vai ver de onde que está vindo aquelas relações, entende? Está vindo de outras relações passadas, em que os emaranhamentos, as mentes se ligaram por sentimentos de guerra, por sentimentos de competição, de angústia, de vingança, de traições, de mortes, de tudo que é coisa que a gente imagina. Então, se a ligação no mundo quântico se criou, o emaranhamento se formou, aquilo se mantém depois. Então, tu tem que voltar aqui para tentar transformar essa antiga ligação negativa em algo mais
próximo possível disso que a gente chama de amor, né? E tentar melhorar a forma da conexão, tentar desmanchar ou desemaranhar isso, né? E como é que os engenheiros lá de fora criaram os mecanismos para desemaranhar? Então, colocam eles nas mesmas famílias, como pai, mãe, filho, como marido, mulher e coisas assim. As pessoas vão ser obrigadas a refazer um convívio e tentar criar um ajustamento naquele convívio ali. Então, na família, por exemplo, nunca é bom que existam convívios de crise, porque significa que as coisas estão se repetindo e que o emaranhamento não está sendo desfeito. Então, ali os convívios mais complicados. Nós formos olhar, nós vamos ver que o próprio JC já falou disso lá nos evangelhos lá. Ele disse que dentro da família ia botar os inimigos e tudo. Ele deu o recado. Os padres não querem nem falar dessa parte aí de Mateus e Lucas lá nos evangelhos, lá nos sermões deles, porque eles vão causar um problema sério nas famílias. As pessoas podem acionar as antigas memórias celulares de raivas e de ódios e de coisas assim. Eu tenho vontade de continuar essa conversa para sempre. Por mim, nunca pararia essa conversa. Mas eu quero, então, para a gente finalizar, que você diga o que é, então, a experiência do amor ou o código do amor que a gente deveria desenvolver aqui. Ele é uma experiência pessoal, isso, tá? Mas quem quiser entender, de fato, como que é a coisa transcendente do amor, esse conhecimento ele ficou velado, ele está mostrado também dentro da astrologia, isso eu chamo o caminho da água, que é você tentar conseguir entender como que os códigos evoluem, né? Você vai ver que tu parte da carta, por exemplo, no tarô, isso também está revelado secretamente lá dentro. Você vai ter isso que se chama arcanos do tarô. E existe, por exemplo, os relacionamentos, eles surgem num arcano chamado, aí muda um pouco, tá, de tarô para tarô, mas normalmente está lá como os amantes, tá? É uma carta que mostra dois indivíduos, masculino e feminino, e mostra esse conflito que as relações trazem. E depois você vai ter uma carta bem mais adiante na sequência de cartas do tarô, que ela é chamada de, por exemplo, em alguns tarô está colocado como nome de a arte ou a temperança. Aquilo é um outro arquétipo já. Tu vai encontrar os mesmos dois indivíduos que estavam na carta dos amantes, só que lá naquela carta eles estão fundidos. A metade do corpo de um é o masculino e do meio para cá, do outro, ele é o feminino. Então tem um lado homem e um lado mulher naquela imagem. E ela está vertendo dentro de um cadinho o fogo e a água. Está fundindo o fogo e a água, né? Aquilo ali, mais ou menos, gente, é você sair de uma ilusão de amor, que é a do romance, a dos amantes, em que não existe compatibilidade, existe o atrito das relações, quer dizer que os códigos estão conflitantes, e no decorrer desses arcanos, você conseguir chegar no ponto em que as pessoas resolveram os seus códigos ruins, entende? As pessoas saíram do que a gente chama de dualidade. E quando você sai da dualidade, e esse trabalho ele é feito junto com um complemento externo, que veja que tu não tem todos, a gente nasce dentro de uma certa codificação genética, ou yin ou yang, ou masculina ou feminina. Então é necessário o que a gente chama de o complemento masculino ou complemento feminino. Aí vai do que as pessoas estão procurando para se relacionar. Estão procurando um marido e uma mulher, ou estão procurando um complemento masculino e um complemento feminino? Quando a gente diz que as pessoas estão procurando um complemento masculino e feminino, então elas não vão se deixar lançar na vida dos romances à deriva, entende? Você vai primeiro fazer um ajustamento dos teus códigos, porque se tu não fizer isso, você não vai conseguir encontrar um complemento
que tem que ser também alguém que tenha feito esse ajustamento dos códigos, para poder chegar nessa situação que é o amor em si, que é o lá da carta da temperança ou da arte, em que esse masculino e feminino estão sendo fundidos, de fato, dentro de um propósito único. Tá? Então, isso é um trabalho que ele envolve o que eu chamo de o caminho da água, que é a gente fazer uma certa viagem, vamos dizer assim, dentro do campo das emoções, dos sentimentos, da sexualidade e tudo, para poder desenvolver esse nível de relação, que é o que os caras da espiritualidade chamam de amor, que é um tipo de relação superior, um tipo de relacionamento superior, né, que ele transcende a questão sexual, porque a questão sexual, ela é muito mais uma chave para você fazer a ligação. Depois que essa ligação foi feita, o que está em jogo são outras coisas, né? O que você começa a ir a um direcionamento muito mais daquilo que Jesus falava, que ele chamava de amor transcendental, Ágape, né? Que é tido como algo muito utópico e difícil de ser atingido, que é um momento em que você desenvolve entre A e B, entre duas pessoas, um tipo de relação que, quando ela realmente aflora o nível de sentimento que envolve pureza, que envolve o sagrado, que envolve a verdade de uma forma inegociável nesse tipo de relação, mas que na relação humana de A e B, ela só consegue ser trocada entre os dois. Então tem um outro momento que acontece, uma mudança de arquétipo, em que você não precisa mais deste outro para poder expressar aquele tipo de relação. Você começa a expressar essa relação no nível social, no nível das suas relações sociais. Então, a espiritualidade, ela não explica muito bem essa história, mas se você olhar as sequências de carta de copas do tarô, você vai encontrar esse troço colocado lá, né? E se você olhar também nos signos de água, da astrologia, esse conhecimento também está secretamente colocado ali. E pode ser digamos, uma espécie de diretriz para a gente adotar, para a gente saber, vamos dizer assim, caminhar e desenvolver isso a dois, né? É como se tu estivesse com a pessoa certa, para que os dois tenham como objetivo sair, vamos dizer assim, de mãos de dentro da Matrix, num processo de ascensão. Então, quando essas coisas são, vamos dizer assim, desenvolvida entre seres que são lá fora, das mesmas raças ou pertencem às mesmas hierarquias, é muito mais fácil de tu desenvolver esse tipo de caminho, em busca deste amor que a gente chamaria de transcendental, né? Ou do amor incondicional e tudo, que ele começa numa história de amor humano e depois ele evolui para outras paragens desse caminho, né? Por causa que essas pessoas vão ter código mais ou menos assemelhados para desenvolver isso. E eles estão dentro das mesmas regras também de exigência de saída do exílio. Então, tudo vai ficando mais fácil. É claro que você vai ter sorte de achar, porque a estatística mostra que existe em torno de 2% da população preocupada com esse tipo de assunto. Os outros 98%, acho isso a maior bobageira do mundo, né? Se você vai falar de amor, você vai ter que falar de pureza, de verdade, de descoberta do sagrado de si, desse tipo de relações e coisas assim. Mas a gente sempre acredita que se você estiver tentando se tornar esses 2%, você acaba sendo atraído também para alguém que também está dentro desse universo dos 2%. Mas é claro que a estatística vai ser contra você. É como se tu tivesse que conhecer 100 pessoas para achar 2 que fossem, de fato, compatíveis com o teu anseio espiritual, com o teu objetivo de saída aqui, de vida, né? Sair do exílio dentro da vida atual. Fazer o que tiver que fazer para conseguir isso, né? Gente, é muito maravilhoso esse tema. É muito maravilhoso, Danilo. Eu ficaria aqui conversando com você para sempre. Eu faço, às vezes eu me pego cozinhando, ouvindo teus vídeos, aí vou dormir, tomo banho, enfim, ando conversando com você em paralelo. Acho que a gente se encontrou aqui agora.
Mas te agradeço demais por ser portador dessa mensagem. Já fico cheio de curiosidade aqui de perguntar como você entrou em contato com isso, mas nosso tempo está terminando. Como é que você... Tenta me resumir. Como que esse conhecimento chegou até você? Será que dá? Não dá, né? Isso é estudo, né, Maiana? A gente vai estudando e quanto mais tu estuda, o que a gente chama lá de corpo mental superior, ele vai compreendendo. Veja que se tem alguém que sabe que está preso aqui e que quer se libertar, não é o mental inferior, é o mental superior. Então, à medida que o mental inferior foi despertado, que é como se diz, você entende? Ele escutou que tinha algo que precisava ser desenvolvido. E aí, vamos pegar um outro filme para mostrar isso. Vou te dizer o Godspell. Godspell, A Esperança. É um filme que também ninguém dá um pila por ele, parece ser uma paródia hippie dos anos 70. E o filme é altamente simbólico, né? E cheio de chaves, tem que ter muitas chaves para entender o que está acontecendo ali. Mas ali tu vê no início do filme a história de que algumas pessoas meio que se sentem chamadas. E aí elas vão atrás. E quanto mais você vê que tem um conhecimento que ele é superior e que ele, de fato, pode criar uma mudança significativa para te tornar um ser melhor, o teu mental superior diz assim, é isso que eu preciso para sair daqui dos exílios. E aí, então, começa a acontecer, eles do outro lado vão permitindo que você crie um acoplamento maior de transferência de informação, de downloads entre a tua mente superior, que sabe toda a tua história, e a tua mente inferior, que só sabe a história do banco de dados que ela preencheu na vida atual aqui, né? A IA que está aqui. Então, você antecipa um processo de uploads e de downloads na vida atual. Você não tem que esperar morrer para fazer isso, para isso acontecer. Então, e é claro que isso também é uma coisa de código, entende? Então, eu tenho certos códigos que facilitam para mim essa transição, porque eu já vinha provavelmente trabalhando isso há algum tempo atrás, mas também tem que ter um interesse político dos caras do lado de lá, de que a tua vida possa ser usada por eles também para fazer algum tipo de papel aqui. E isso, na verdade, são também trocas de funções ou de favores entre os dois lados também, né? São o que a gente chama de contratos também, que a gente acaba fazendo com as nossas hierarquias, né? Do tipo assim, ó, se você for lá e tu desenvolver certo papel, nós vamos te ajudar, vamos te transferir informação, mas você tem que também se tornar, vamos dizer assim, o porta-voz de uma determinada rede neural para nós lá dentro dos exílios. Então, essas coisas acontecem com algumas pessoas. Então, para mim, vem muito também por downloads, eu me acordo e é como se eu tivesse lido um livro, a informação está lá na minha mente, né? Não me lembro de ter nenhum ser que veio, que se apresentou para mim. Quando eles se apresentam e conversam comigo, não é pela minha mediunidade, é através de outros agentes externos daí, de outras pessoas, e aí vem muita informação e coisas desse tipo. Mas cada um tem um processo que tem uma mediunidade que funciona de formas diferentes. Vamos chamar de mediunidade, ou vou chamar para ti de transferência de informação, de downloads que são feitos também para que as coisas cheguem até você, né? E para terminar, um livro que você indica? Já que você indicou 3 filmes, quem pirou nesse podcast, que eu tenho certeza, quem quiser ler um livro, já temos aqui o coro do Stupe, nosso produtor de áudio aqui. Eu acho assim, que tu entender, tem uma coisa que é muito importante, é criar o deschaveamento religioso. Entende? Quanto mais chaveamento religioso você tiver, mais difícil é de você atingir, digamos, o conhecimento real que está escondido por trás. Então, eu diria assim, que quando você conhece a origem humana aqui da Terra, que envolve a história dos Anunnakis, essa coisa muda bastante a tua concepção de vida. Então, eu diria assim, que um livro que eu acho que é importante ler é um livro do Dr. Zecharia Sitchin,
Ele era um russo que foi criado na Palestina, que ele faz parte de um grupo muito seleto de pessoas que descobriu como traduzir a escrita suméria antiga. E esse cara tem um livro chamado O 12º Planeta. E esse livro é definitivo, porque ele vai contar a história dos Anunnakis aqui na Terra, que ficou escrita em registros arqueológicos, não é nada de psicografia nem nada espiritual. Esse cara era um historiador, mas ele decodificou toda a história que envolveu a presença de uma raça extraterrena aqui na Terra e uma clonagem genética que gerou o Homo sapiens aqui. E todo um processo religioso que aconteceu a partir daqui, a partir daquele momento lá, aqui na Terra. Né? Então, esse livro, O 12º Planeta, é um livro que tem uma importância singular também, faz parte do entendimento do contexto terreno que nós vivemos aqui. Ai, eu não tenho palavras para te agradecer, pode ser, vou correr atrás de ler esse livro que eu não conheço. Mas assim, nossa, encheu nosso coração de luz e de informações tão preciosas. Eu sou muito grata, viu, pelo seu trabalho, pela sua vida, pela sua disponibilidade em colocar uma informação tão preciosa pra gente que precisa tanto, né, se nutrir da verdade. E a verdade se apresenta de muitas formas. Agradeço também a oportunidade de estar aqui conversando contigo e te Também, conhecer. Danilo.